Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? O Botafogo perdeu a primeira partida de ida na Copa do Brasil, 1-0 para o Flamengo lá no Maranhão. Um jogo aí que o Flamengo dominou completamente o Botafogo, mas venceu por apenas 1-0. O Botafogo até que estava conseguindo segurar a pressão, sem sofrer gol, mas no finalzinho da partida ali, aos 85, 40 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu furar o bloqueio do Botafogo e fazer o gol, né? E aqui a gente veio fazer o nosso resumão dessa partida, né, galera? Primeiro falando aí de um ponto forte dessa partida, um ponto bom para o Botafogo dessa partida, tirando o goleiro Michael Fraccaro, que mais uma vez mostrou aí que é um dos melhores goleiros aí, uma das melhores contratações do Botafogo e um dos melhores goleiros da Série C, se não for o melhor, né? Também o Eric, que jogou bem ali na lateral direita, conseguindo combater tanto o Luiz Araújo, né? Pelo menos deu combate, né? Às vezes perdeu, claro que os jogadores são muito mais habilidosos que ele, o Cebolinha também, mas pelo menos conseguiu dar combate ali, também conseguiu avançar lá no ataque. Poucas raras vezes que o Botafogo foi, ele estava lá do lado direito ajudando o ataque. Então também um lado positivo, porque se fosse Lopes, meu Deus do céu, só Deus sabe o que teria acontecido nessa partida, né? Mas tirando essas duas também, tem um lado positivo que foi o toque ali, a saída de bola do Botafogo, né? Que abandonou o chutão, pelo menos conseguiu ali, mesmo com o Flamengo avançando nas linhas, conseguiu sair jogando com bola no pé, sem se desesperar muito, né? Às vezes teve chutão, mas tocando bola. Não que isso também tenha sido uma coisa boa, porque Gama ali, por exemplo, saiu ali jogando umas 3 vezes, tocando ali de pertinho. Ele deu lançamento pro lateral esquerdo, o Evandro, não, pro Eric, lateral direito, na verdade, pro Eric, e errou os 3 lançamentos pro Eric, né? Na saída ali de bola com o goleiro, ele errou os 3 lançamentos com bola. Então, embora o Botafogo tenha tido essa saída aí, um avanço dos últimos jogos, também teve erros também nessa saída, né? Infelizmente. Mas é melhor sair jogando do que meter bicão para frente e entregar a bola para o adversário. Agora, tirando esses 3 fatores aí, o Michael Fraccaro, o Eric jogou bem, essa saída que pelo menos é melhor do que chutão, o resto foi um desastre total, né? E a questão é que não dá para passar pano. Tem gente aí querendo passar pano, mas não dá para passar pano, porque a questão do jogo não foi que o Botafogo foi para se defender, por exemplo, que o Flamengo é melhor, embora tenha sido o time titular, reserva do Flamengo, é titular em muitos times do Campeonato Brasileiro da Série A, o time reserva do Flamengo. Então a questão não foi do Botafogo recuar, jogar recuado, ou de ser reativo, não. O problema foi que, quando precisou ser reativo, foi um desastre total, né? Porque é uma questão aí técnica, que os jogadores do Botafogo, eles maltratam a bola, eles não conseguem dominar a bola e sair ali no contra-ataque, porque o Botafogo sofreu 77% de posse de bola do Flamengo, né? Ou seja, poderia explorar os contra-ataques, mas não conseguiu explorar os contra-ataques justamente por causa disso, por causa da falta de técnica de seus jogadores, que estão muito abaixo tecnicamente, a bola perereca nos pés dele, né? Fica quente, esquentando, fugindo do pé dos jogadores de Botafogo. Eles conseguem errar fundamentos básicos, que é de domínio, de passe de 2 metros, eles conseguem errar, 2 metros eles conseguem errar o passe, chute, finalizações eles erram, força para ter o contra-ataque, eles não conseguem ter o contra-ataque. E tem gente aí falando que é porque o Flamengo é superior. Não é isso, porque a Aparecidense da 4ª divisão jogou contra o Fluminense, jogou recuado também, mas teve o quê? Qualidade e postura, coisa que os jogadores de Botafogo não tiveram nessa partida contra o Flamengo. Teve postura de tentar buscar o placar. Perdeu para a Aparecidense, perdeu de 1-0 também com gol no final, mas antes de perder o gol tinha feito 3 contra-ataques mortais, que poderiam ser mortais, que foi ali jogadores que perderam o gol na cara do gol. Teve gente que perdeu ali na pequena área, teve outro jogador do Aparecidense que perdeu na marca do pênalti, tudo de frente pro goleiro, e depois sofreram o gol. Mas eles tiveram personalidade, postura para procurar, pelo menos, contra-atacar, coisa que o Botafogo não teve
porque falta qualidade para os jogadores do Botafogo. Eles desaprenderam a jogar? Não é possível. Então, falta postura e vontade, né? A verdade é essa, falta comprometimento, é o que falta, comprometimento com o futebol, que eles não têm comprometimento com o futebol, porque quem tem comprometimento com o futebol acerta um passe de 1 metro, né? Acerta um domínio, acerta uma finalização, pelo menos dentro do gol, coisa que o Botafogo não consegue, né? Das 7 finalizações, 6 foram para fora, por exemplo, do Botafogo, né? Então, o próprio exemplo do CRB, que jogou contra o Santos titular na Vila Belmiro e só não ganhou, o jogo foi empate 1-1, só não ganhou porque o jogador do CRB perdeu um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, senão teria ganho também do Santos na Vila Belmiro, porque tiveram vontade, tiveram postura e personalidade de enfrentar o time adversário, coisa que o time do Botafogo não teve e não está tendo desde o jogo contra o Confiança. A gente sofreu 29 finalizações contra o Confiança, mesmo a gente ganhando de 3-0, a gente foi dominado pelo Confiança, a gente foi dominado pelo Náutico, a gente foi dominado pelo ABC e a gente foi hiper dominado pelo Flamengo, né? Porque esses jogadores estão aí sem vontade, sem postura e sem personalidade dentro de campo. É por isso que o Botafogo está sofrendo muito. E a coisa mais engraçada é que o Botafogo ia para o quarto jogo com o Zago, e ia permanecer invicto, sem jogar absolutamente nada, né? Já está invicto na Série C, sem jogar nada, por causa do goleiro, e ia permanecer aí na Copa do Brasil também por causa do seu goleiro, invicto, né? Mas acabou sofrendo um gol e perdeu essa invencibilidade, o Zago, e pelo menos o Zago, né? Perdeu essa invencibilidade que estava, né? Mas é uma coisa curiosa, né? Completamente dominado pelos adversários, conseguiu uma vitória, 2 empates, ia conseguir o terceiro empate, mas acabou em derrota. Por quê? Porque uma hora a sorte ia acabar, né? Uma hora Michael Fracaro não ia conseguir salvar todas as bolas. E foi o que aconteceu. Um bombardeio e o Flamengo foi e achou o seu gol. Várias intervenções de Michael Fracaro, mas uma hora a sorte ia acabar. E foi o que aconteceu. Porque os jogadores do Botafogo estão maltratando a bola. Jogadores que não conseguem dominar uma bola, jogaram com medo, porque no primeiro tempo não tocaram na bola, a bola vinha, a bola respingava neles e saía, como se a bola estivesse aí fervendo, eles com medo da bola e com medo do Flamengo, não conseguiam nem dominar a bola, não conseguiam dar um passe de 1 metro, e aí o Flamengo domínio amplo no primeiro tempo, né? Mas quase 80% no primeiro tempo o Flamengo teve de domínio, o Botafogo sequer passou do meio de campo no primeiro tempo, né? Também foi a superioridade de um time do Flamengo reserva, que estava sem ritmo de jogo e sem entrosamento, muito entrosamento. Pode ver que os cruzamentos do Flamengo, 99% errado, porque eles não têm esse entrosamento e esse ritmo de jogo como teria sido se fosse o titular, por exemplo, que aí teria sido um massacre, né? Com o Botafogo do jeito que se comportou na partida, teria sido um massacre, o que pode acontecer no jogo de volta, mas eu acho que não vai nem acontecer, porque é tanto jogo pesado para o Flamengo, como eles já estão com resultado positivo e viu que o time do Botafogo não faz mal nem a uma lombriga, o time do Botafogo não faz mal nem a lombriga, então eu acho que eles não vão nem botar time titular no jogo de volta, né? Vão deixar aí do jeito que tá. Então, não tem que passar pano, tem que se criticar, porque o erro do Botafogo é de postura, de personalidade, certo? E de técnica, né? Que tá muito abaixo tecnicamente, porque é um time que não consegue dominar uma bola, não consegue acertar um contra-ataque minimamente organizado dentro de campo, não consegue ser, então não tem como passar pano para isso e falar que tá tudo bem, porque o próximo jogo é contra o Guarani, ainda tem essa, o próximo jogo é contra o Guarani que tá na zona de último, mais do que na zona de rebaixamento, tá na lanterna do campeonato, né? Na lanterna do campeonato, o único time que não tem nenhum ponto, 3 jogos, 3 derrotas, e a gente vai enfrentar esse time lá na casa deles, o Guarani, lá no Brinco de Ouros, com um receio aí, que eu estou com receio da gente ressuscitar um defunto, né? Um defunto aí que tá na lanterna do campeonato, que eu não duvido nada, do jeito que esses jogadores estão aí se portando dentro de campo, eu não duvido nada da gente levar fumo do Guarani e do lanterna do campeonato, né? E eles precisam desesperadamente desse resultado. Aí é que piora as coisas pra nós, né, galera? Então, é isso. Time que sem postura, fumo, né? E
Não é de agora, já tinha dito, a gente ganhou de 3-0, já tinha dito, não tá bom, porque tem que dominar a partida, não aconteceu isso. Contra o Náutico a gente foi dominado, conseguimos um ponto na cagada. No terceiro jogo contra o ABC, fomos dominados, conseguimos um ponto na cagada, mas dessa vez a nossa sorte acabou, né? Dessa vez a nossa sorte acabou e a gente perdeu pro Flamengo, que a gente poderia aí, se fosse um time mais corajoso, com mais postura, poderia até vencer, como aconteceu com o CSA contra o Grêmio, né? Porque esse time do Flamengo perde gol, muito gol, e também não estava entrosado, não é o melhor time do Flamengo. Dava para fazer mais do que a gente fez, né? Se tivesse coragem, coisa que faltou, coragem. Tem gente falando, se tivesse aberto, teria sido a goleada do Flamengo. O problema não foi esse, o problema não foi se abrir, não. O problema é acertar passe, acertar a corrida para ter segmento no contra-ataque, coisa que o Botafogo não teve, né? Porque não conseguia acertar um passe. O jogador o Rodrigo Alves, que quando ia pro contra-ataque, ele não só de agora, ele mata todos os contra-ataques, ele perde todas as bolas, ou seja, não tem como acertar aí, mesmo o time fechado, ter contra-ataque, se o time não acerta passe, se o time não acerta um domínio, se o time não acerta uma carreira, não tem como, então é postura, mesmo com o time retrancado, poderia aí ser perigoso no contra-ataque, se tivesse minimamente com técnica, que os jogadores do Botafogo hoje estão maltratando a bola, são inimigos do futebol, que são os jogadores do Botafogo hoje, beleza, galera? Então é isso, deixar a opinião de vocês, e agora é foco no Guarani, né, galera? Foco no Guarani na Série C, porque piorar do jeito que já tá, que a gente jogou ruim contra o Confiança, piorou contra o Náutico, piorou contra o ABC, e ontem contra o Flamengo foi a piora das pioras, né? Então não tem pra onde é. O fundo do poço, a gente vai parar no fundo do poço. É o fundo do poço, mas a gente perder pro Guarani vai ser o fundo do poço, que é o Lanterna, né? Tem a grande história, claro, campeão brasileiro, mas atualmente é o Lanterna. Então não tem desculpa, não tem como passar pano. Beleza, galera? Deixa a opinião de vocês aí. Fiquem com Deus. Fui.